Olá, meus irmãos, paz do Senhor, bom dia. Quero trazer uma reflexão para o teu coração. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13, a Bíblia está nos trazendo uma revelação muito forte. Jesus aqui faz uma pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens acerca de mim, acerca do Filho do Homem? E a Bíblia diz que a resposta dos discípulos foi a seguinte: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros estão falando que tu és o Jeremias. E tem até alguns que defendem a tese de outros profetas. Perceba que aquilo que estavam falando acerca de Jesus não era a revelação de quem verdadeiramente ele era. Se você juntasse 3 pessoas com pensamentos diferentes e perguntasse para você quem é Jesus, uma ia dizer, para mim, ele é o Elias. Ah, ele é o Elias. Chegasse para outro e dissesse assim, e você? Ah, tá viajando. Elias? Ele é João Batista. Que Elias o quê? Ele é João Batista. Chegasse para outro e perguntasse, e você, quem ele é? Alguém ia dizer, olha, eu respeito a opinião de vocês, mas eu não concordo. É claro que ele é o Jeremias. Ele é o Jeremias. E aí, querido, conflitos de pensamentos. Mas, na verdade, todos os 3 estavam errados. Se chamassem Pedro e dissessem, para você, Pedro, quem ele é? Pedro ia dizer, ah, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi justamente isso que Pedro disse para Jesus, quando Jesus pergunta, e vocês, o que dizem? Pedro tomou a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi a carne, não foi o sangue que tu revelou. Deixa eu dizer para você que acerca de opiniões diferentes. Quero falar também um pouco sobre quem verdadeiramente você é. Você não é o que as pessoas dizem ao teu respeito. E eu vou te falar uma coisa. As pessoas falam daquilo que muitas vezes não conhecem. Não conhecem. Você vai ver que Jesus faz 2 perguntas. Primeiro, para os discípulos, o que os homens falavam. O que os homens falam? O que eles estão dizendo? Né? O que eles estão falando? E depois Jesus pergunta, e vocês? Por quê? Porque esses homens aqui refletem a multidão, aos seguidores, pessoas que seguiam a Jesus, né? Seguiam no meio da multidão. Mas os discípulos, queridos, eles estavam sendo preparados. Os discípulos eram aqueles que estavam com Jesus em todos os momentos e eles não poderiam ter a mesma revelação. Eles não podiam ter a mesma revelação que a multidão. E você vai ver que Pedro tem uma revelação de quem de fato é Cristo. Então, muitas das vezes, o que dói nas pessoas não é o que falam. Não é o que falam. O importante nunca foi o que falam, mas é quem está falando. Quando você vê alguém falando da vida do outro ou falando de alguém, vê a vida dessa pessoa. Olha a vida dela. Veja quem é que está falando. Querido, muitas das vezes aqueles que falam são aqueles que não te conhecem, que não convivem com você. E por que é que elas falam? Falam porque muitas vezes elas julgam pela aparência. Aquilo que elas veem, elas acabam
produzindo. Olha bem, se nós não conhecêssemos a história de José, nós também acreditaríamos que José era um sem vergonha. Nós iríamos, irmãos, excomungar o José, se nós não soubéssemos a verdadeira história. Porque, querido, muitas vezes aquilo que parece não é. E há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que parece é. Agora, escute isso. Outra questão, as pessoas elas falam daquilo que elas ouviram. Você sabia que tem gente que não gosta de você, não porque você fez algo para elas, mas porque elas ouviram falar muito mal de você. Tem gente que tem uma impressão ruim de você, não é porque ela te conhece, ela não te viu fazer nada de errado, você não fez nada para ela, mas porque alguém falou com ela acerca de você e falou mal. E aí, querido, e também tem pessoas que vão querer se aproximar de você, estar com você, ter uma boa impressão de você, porque alguém falou e falou bem. Mas ela não te conhece. Mas ela ouviu falar. E às vezes o que se ouve falar, você pode tirar a sua própria conclusão. Por exemplo, eu quero contar uma experiência, porque a experiência ela é boa demais. Eu tenho uma dificuldade muito grande com açaí. Eu tenho uma intolerância a açaí. Eu comi açaí 3 vezes só na minha vida. E as 3 vezes que eu comi açaí foram 3 vezes que eu passei muito mal, muito mal. E se você perguntar para mim, pastor, o que você acha do açaí? Eu vou dizer para você que o açaí é ruim. Eu vou dizer para você que açaí não é bom, né? Hoje eu não consigo nem sentir nenhum cheiro do açaí. Mas aqui em casa, a minha família ama açaí. Pastora Raquel, Reuel, Rebeca, Ana Júlia. Irmão, inclusive a Ana Júlia, se deixar, a Ana Júlia quer comer açaí todo dia. Então ela ama açaí. Tem dia que ela fica aqui em casa dizendo, eu quero açaí, eu quero açaí, eu quero açaí. Eu tô com vontade de açaí e tem que sair correndo para achar um açaí para ela, porque gosta muito. Mas eu não suporto açaí. É a minha opinião, é o meu gosto, o meu corpo, ele não consegue se dar com açaí, mas para outra pessoa açaí é uma maravilha. Então as pessoas nunca serão definidas por aquilo que eu penso. Elas não serão definidas por aquilo que eu acho. Você lembra de quando Deus manda Ananias orar por Saulo? Na mente de Ananias, Saulo não merecia. Não merecia. Mas Jesus disse para ele, para mim ele é um vaso escolhido. Então, querido, escute isso que eu vou lhe dizer. Pare de definir as pessoas por aquilo que você ouviu. Pare de definir as pessoas por aquilo que você pensa. E uma outra experiência que eu tive, uma vez, uma irmã disse para mim, pastor, ela congregava na mesma igreja que eu congregava, e ela disse, pastor, aquela igreja, ela falou para mim, pastor, eu saí da igreja. Eu disse, é mesmo, irmã? Saí. Estou agora na igreja tal, e lá na igreja lá, olha, pastor, com 1 semana já me deram até oportunidade lá. Me deram oportunidade, eu cantei, eu falei, olha, eu estou feliz da vida lá. Eu disse, glória a Deus, irmã, glória a Deus. E ela começou a querer falar mal da igreja. E eu falei assim, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja que você está falando mal, para mim, ela é uma bênção. Foi lá que eu iniciei o ministério da pregação. Foi lá que eu fui consagrado a presbítero. Foi lá que eu fui consagrado a pastor. Foi lá que meus filhos nasceram. Foi lá que eu criei meus filhos. Foi lá que meus filhos se batizaram. Foi lá que eu casei. Foi lá que muitas coisas aconteceram na minha vida. Perceba,
O mesmo ambiente que para ela era ruim, para mim foi uma bênção. E até hoje, querido, tem gente sendo abençoado naquele lugar, tem gente crescendo naquele lugar, tem gente encontrando Jesus naquele lugar, tem famílias sendo restauradas naquele lugar. Porque às vezes, queridos, o que falam, o que dizem, não importa. Tem gente que fala mal da denominação A, mas quanta gente já foram renovadas e estão sendo renovadas lá? Tem gente que fala mal da denominação B, mas quantas pessoas, queridos, encontraram Jesus através daquela igreja? Então, opiniões, é igual aquele crente, não, eu sou pentecostal. Ele é pentecostal, ele não vai se adaptar numa igreja tradicional. É o gosto dele, mas tem gente, querido, que é tradicional e ama estar lá. Ama e não quer ser um crente pentecostal. Nós precisamos entender isso. Respeito de opinião. Isso não significa que o crente da igreja tradicional é ruim e que o crente da igreja pentecostal é melhor ou é ruim. Isso é apenas opiniões diferentes. O crente da igreja tradicional vai para o céu. O crente da igreja pentecostal vai para o céu. Precisamos criar essa maturidade de entender, querido, que às vezes o que não serve para mim vai servir para o outro. Que às vezes aquilo que eu não gosto, o outro vai gostar. Para alguns, Jesus era apenas um profeta ou algum dos profetas. Mas para Pedro, ele era o Filho de Deus, aquele que havia sido profetizado lá atrás pelos profetas. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração hoje, uma reflexão que até se tornou um pouco extensiva, e eu poderia falar muita coisa aqui, mas eu quero cortar, senão o vídeo vai ficar muito maior. Mas eu quero dizer para você que você busque a verdadeira revelação de quem Cristo. E além disso tudo, que você não seja guiado pelo que falam, pelo que dizem. Procura, tire as suas próprias conclusões, para de ser manipulado, massa de manobra dos outros. Tem a sua própria revelação. Tem gente que vai te amar pelo teu jeito. Tem gente que vai te detestar pelo teu jeito. Tem gente que vai querer estar do teu lado. Tem gente que vai querer estar longe de você. Tem gente que vai querer congregar na sua igreja. Vai ter gente que vai querer nem lá visitar. Vai ter gente, irmão, isso é uma opinião diferente. E nós precisamos ter essa maturidade de entender isso. Entender que nós não vamos agradar a todo mundo. Entender que nem todo mundo vai ter a mesma opinião a nosso respeito. E tá bom demais. Isso não vai mudar quem verdadeiramente você é. Deus te abençoe. Fique na paz.